toiceira bem avançada de bambu, bambu gigante. Chama o nome científico Dendrocalus giganteus. Né? Isso foi um professor há uns 30 anos atrás que trouxe essa... É um bambu que não é nativo, trouxe ele de fora e plantou aqui. Ele se deu muito bem aqui. Então tem várias toiceiras dela aqui, então ele está bem desenvolvido aqui. Toiceiras bem antigas. Né? E a gente, junto com o professor aqui do departamento, ele liberou a gente estar manejando aí essas toiceiras, né? Tá aproveitando esse recurso, que né, durante o curso a gente vai ver a utilidade dele, né? Como se trabalha com ele. Né? E vamos chegar mais perto ali agora, para quem não conhece ainda o bambu, ver como é que é a ecologia ali dentro do bambuzal, né? Como é que é o funcionamento ali, a atividade deles ali. Que a gente está muito feliz assim, né, de reunir tantas pessoas interessantes, interessadas, né, por pensar um pouco esse modo de convivência, né, melhor, né, com o ser humano, com a natureza, com os recursos naturais, e falar que a gente vai estar conduzindo, né, eu, o Eduardo e toda a equipe do Sauípe durante esses 4 dias, né, uma jornada assim. Ao longo desse tempo a gente vai estar abordando, né, diversos temas que vai fazer a gente pensar um pouco, né, o nosso modo de ocupação mesmo do meio, né, e a gente resolveu começar o início da jornada aí pelo bambuzal, né, que seria, né, um recurso muito interessante e vasto e que a gente pode, né, estar sendo usado e compartilhado. E né, a gente, né, como o Eduardo falou, nesses mais ou menos 2 anos que a gente vem trabalhando nele, a gente vem tendo muitos aprendizados, né, muita vivência e muito trabalho, né, dentro desse bambuzal. Então, nesse primeiro momento a gente vai tentar entender e desvendar alguns mistérios assim, que o bambu traz pra gente, né, alguns ensinamentos. E né, espero que vocês estejam bem à vontade assim. E né, não sei se todo mundo já conhece um bambuzal, conhece esse bambu gigante, mas né, vamos tentar nos adentrar a ele e entender um pouco melhor do mundo, né, que é do bambu. Muitas árvores que né, estão acompanhando aqui o bambuzal, né, estão sendo companhia para eles, que aparentemente são, né, muito grandes, angicos, né, jacarandás, tantas árvores grandes e fortes. Muitas vezes a gente repara que depois de uma tempestade, muitos galhos, às vezes ela própria, o tronco dela cai nessa tempestade, e o bambu muitas vezes a gente observa que ele se mantém de pé, né? Então um dos mistérios que a gente vai tentar descobrir é esse, como que ele se sustenta de pé. Secundária já aqui, chama Mata da Silvicultura. Então aqui, digamos, ele está mais para a borda aqui, na borda aqui dessa mata toda tem algumas toiceiras de bambu. Vocês reparem bem assim, o clima que ele está aqui, né, bem úmido, uma ravina, né, umidade bem alta, né. É um bambu que cresce, né, muito e tem muita biomassa nele, então precisa, né, dessa condição. Beleza? Vamos chamar a toceira? Apesar de ser um curso de construções ecológicas, realmente a gente vai estar abordando muita coisa além da construção, né? A gente vê a casa, a habitação como ponto de partida, assim, de muita coisa, né? Que seria quase que a primeira necessidade da gente.
ter algumas ideias que a gente, né, como aproveitar o espaço que a gente está aqui no bambuzal, né, também alguma ideia então de, né, da vida do bambu, assim, né. Na entrada lá eu pedi para vocês perceberem, né, aqui é a borda de uma mata, né, chamada Mata da Silvicultura, né, é um clima, né, muito favorável a essa espécie de bambu, que é um bambu muito grande, né. Agora, como vai começar chuva e sol, agora não, né, no verão, então o bambu vai, né, ter uma atividade dentro dele mais acelerada, então ele cresce muito rápido, assim. Nessa época, assim, já foi constatado questões assim de crescer 20 centímetros em um dia, assim, né, coisa que árvore nenhuma faz. E perceber assim a forma que o bambu se desenvolve, né? Possivelmente não foi todas as toiceiras plantadas aqui dentro, né? O bambu, a forma que ele se propaga, né, que ele anda dentro da região, de uma mata, né, né, principalmente de forma vegetativa, assim. Vegetativa é porque ele demora muito, às vezes nem dá, casos muito difíceis assim acontecer é dele dar semente, dele florir e dar semente. Então é muito fácil um bambu tombar, né? E ele tombar assim que ele alcançou o chão, logo assim né, os galhos, apesar de uma verdade ter sido aí dos galhos, né, tem uns galhos só na parte de cima. Assim que ele entrou em contato com o solo, ali, com a umidade, ele ramifica e cria um novo organismo, né, uma nova moita. Ele vai começar a formar uma nova toiceira, né? Aqui é uma toiceira mais nova, né? Uma toiceira aí que tem poucos indivíduos, ainda está em desenvolvimento. Você vê lá indivíduos mais finos, né? Enquanto ele não tem capacidade de alimentar indivíduos grossos, ele, né, mesmo ele sendo bambu gigante, os brotos de uma toiceira nova é fino, né? Vocês podem perceber ali uma toiceira que nem parece bambu gigante, mas que é o gigante, né? E à medida que ele vai, né, se adaptando, que ele vai se né, incorporando ali, que ele vai se dando bem naquela região, ele vai tendo condições de estar criando indivíduos maiores, né? E ele vai tomando essa força até ele se estabelecer bem e, né, acontecer isso que aconteceu aqui, né, nesse tipo de ambiente. A gente vai estar aqui falando mais desse bambu. Muita coisa do que a gente está falando aqui é aplicada a outros bambus, né, com relação à idade, né, ao manejo, né, é aplicada a outros bambus, né. Esse bambu, ele né, que a gente tem dois principais grupos, assim, que são esses que dão em toiceiras, né, então eles estão mais agregados, e outros que, em vez de eles nascerem assim agregados, bem juntinhos, eles têm uns espaçamentos entre eles. É o diâmetro definido dele a vida inteira, assim, né. Tem uma variação pequena, assim, de questão do topo à base, mas ele não é igual à árvore, que a árvore, ela, mesmo que ele cresce tanto né, na vertical quanto em diâmetro, né, a árvore tem isso. Até por isso que o bambu racha bem fácil, assim, porque como a árvore ela tem fibras tanto nessa direção quanto nessa, então ela compensa, né, então ela racha com menos facilidade do que o bambu. O bambu só tem fibra em uma direção só. Então, por isso ele racha mais. Aí tomando algumas medidas assim, de secagem, né, de ambiente que você vai estar dando ali, você não tem assim, problemas com rachaduras, né? Rachadura, empinamento, essas coisas.